Imagine que você acorda um dia e descobre que Deus escolheu você. Não alguém famoso, não um guerreiro, não um sacerdote. Você. Saul não buscou o trono o encontrou. E mesmo assim, ele desperdiçou tudo. Saul era filho de Quis, da tribo de Benjamim, uma família comum. A Bíblia diz que ele era alto, bonito, e não havia ninguém como ele em Israel. Mas ele mesmo não sabia disso. Quando Samuel o encontrou, Saul estava procurando jumentos perdidos do pai. Não estava procurando um reino, estava procurando animais. Às vezes, Deus te encontra quando você está nas tarefas mais simples da vida. Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Saul e disse palavras que ninguém esperava ouvir. O Senhor te ungiu rei sobre Israel. Mas no dia em que o povo foi apresentado ao novo rei, Saul sumiu. Eles o encontraram escondido atrás das bagagens. O escolhido de Deus, escondido, com medo. Esse medo que ele não enfrentou, voltaria para destruí-lo anos depois. Israel estava em guerra contra os filisteus. O exército inimigo era enorme. Os soldados israelitas estavam com medo e começavam a desertar. Samuel havia dito: espera 7 dias. Eu chegarei e farei o sacrifício. 7 dias passaram. Samuel não veio. O exército continuava diminuindo e Saul sentiu o pânico tomando conta dele. Se eu não faço o sacrifício agora, não vai sobrar ninguém para lutar. Saul fez o sacrifício, uma função sagrada, reservada apenas aos sacerdotes, não ao rei. E no exato momento em que ele terminou, Samuel apareceu no horizonte. 7 dias. Samuel tinha dito 7 dias e chegou no 7º dia. Saul não esperou, não por falta de tempo, por falta de fé. Deus deu uma ordem clara a Saul: destrua os amalequitas, tudo, sem exceção. Saul venceu a batalha, mas não obedeceu à ordem. Ele poupou o rei Agag e os melhores animais. E quando Samuel chegou, Saul disse algo que revela tudo sobre o seu coração. Abençoado sejas tu do Senhor. Eu cumpri o mandamento do Senhor. Saul não se sentia culpado. Ele havia reinterpretado a ordem de Deus para se encaixar no que ele queria fazer. Acaso o Senhor se agrada tanto de holocaustos quanto de obedecer à sua voz? Obedecer é melhor do que sacrificar, porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Saul ainda tentou se justificar. Culpou o povo, disse que foi pressão deles, mas Samuel não aceitou. A sentença estava dada. O reino seria tirado de Saul e entregue a outro, a um homem segundo o coração de Deus. Saul agarrou a borda do manto de Samuel, e o manto se rasgou. E Samuel disse: assim o Senhor rasgou hoje o reino de Israel da tua mão. Mas Saul não pediu perdão de verdade. Pediu que Samuel ficasse para que o povo visse que ainda era rei. Ele queria a aparência do favor de Deus, sem a substância. Queria parecer ungido, sem estar. Eu pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo. Volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Depois que Deus se afastou de Saul, um espírito perturbador começou a atormentá-lo. Depressão, raiva sem razão. Trouxeram um jovem para tocar harpa e acalmá-lo. Seu nome era Davi. E Davi tocava, e Saul melhorava, por um tempo. Mas quando o povo começou a cantar que Saul matava milhares e Davi matava dezenas de milhares, algo quebrou dentro de Saul. Saul arremessou a lança contra Davi, 2 vezes, o homem que ele mesmo havia chamado para o palácio, o homem que o curava. O ciúme é assim, destrói primeiro quem você mais precisava. Na véspera da batalha final, Saul estava desesperado. Deus não respondia mais, nem por sonhos, nem por profetas. Então Saul fez o impensável.
O mesmo rei que havia expulsado todos os médiuns de Israel foi secretamente consultar uma, à noite, disfarçado. Ele pediu que chamasse o espírito de Samuel. Por que me perturbas? O Senhor se afastou de ti e se tornou teu adversário. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No monte Gilboa, Israel foi destruído. Os 3 filhos de Saul morreram na batalha. Jonatas, o filho que amava Davi, o filho inocente, morreu pelo pecado do pai. Saul foi atingido por flecheiros, ferido, sozinho. Ele pediu ao seu escudeiro que o matasse. O escudeiro recusou. Então Saul pegou a própria espada e caiu sobre ela. O primeiro rei de Israel morreu pela própria mão, sozinho, num campo de batalha, sem Deus. Saul começou humilde, terminou sozinho. Não foi destruído por um inimigo poderoso, foi destruído por algo dentro dele. O medo do que as pessoas pensariam, o orgulho que não deixava ele admitir o erro, a obediência parcial que ele chamava de suficiente. A Bíblia não chama ele de mau, ela chama de rejeitado. E essa palavra é pior, porque rejeitado não é quem nunca foi chamado, é quem foi chamado e escolheu o caminho errado. Tem algo na sua vida que você está obedecendo pela metade? Tem algo que você sabe que Deus pediu e você está esperando uma hora mais conveniente? Saul também esperou. Deixa seu like se essa história tocou você. Se inscreve no canal.